Olá, consciência! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo nosso aqui, bem descontraído e possivelmente divertido, como a gente sempre tenta fazer, com a amiga Débora Sachs, do Instituto Monroe do Brasil, no Rio de Janeiro. E eu estou sempre aqui trazendo temas que sejam úteis para a qualidade de vida, para a qualidade de consciência das pessoas, em geral, baseado na física, na metafísica e na filosofia do Tom Campbell, desenvolvida e esclarecida na trilogia de livros My Big Talk, e naquilo que a minha própria experiência até aqui já suporta, né? Por isso que eu abracei a causa de divulgar as ideias libertadoras do Tom, né? E me envolver com tudo isso, com o Instituto Monroe, com a Débora, fui fazer um treinamento com ela lá também para conhecer melhor as atividades do Instituto Monroe. Acabei tendo a oportunidade de conhecer mais gente do Instituto Monroe pessoalmente em outubro passado, agora num evento, no simpósio lá nos Estados Unidos, com o Tom Campbell e com pessoas do Instituto Monroe, lá, que também fizeram apresentação no simpósio. Então, é um negócio muito interessante, é algo bastante científico, né? Ainda que a gente muitas vezes esteja aqui falando de coisas que, por aí por fora, no mundo materialista, no mundo fisicalista, as pessoas chamem isso de paranormalidade, né? Mas a gente já comentou antes e volto a comentar, a paranormalidade que é fora da normalidade, né? Fora do comum, né? É fora do comum aceito pelas pessoas da maioria que acreditam que o mundo é apenas matéria, que é tijolo, cimento e bloco, e nada mais do que isso, e que quando morrer tudo vai acabar e tudo mais. Então, quem tem essa crença precisa saber que isso aí não é ciência, é crença, né? Ciência é aquela que duvida, que vai atrás, que procura descobrir e saber o que quer que seja e onde quer que esteja. E precisa ter mente aberta e ser cético para fazer experimentação própria e chegar a conclusões próprias. E isso é ciência, né? Ciência não é algo que alguém disse que é ciência e que, isto é a ciência, vamos seguir porque foi a ciência, né? Foi um especialista da ciência que falou, bom, aqui no caso nós temos um especialista em consciência e físico, que é o Tom Campbell aqui atrás, especialista em meditação, especialista em estados alterados da consciência, especialista em experiências fora do corpo. Temos outra aqui presente, que é a própria Débora Sachs, que também experimenta com isso desde tenridade, né? Nasceu com facilidade para experimentar essas coisas, nasceu com habilidade e desenvolveu isso estudando, praticando, indo ser parte, se integrar ao Instituto Monroe. É a única representante do Instituto Monroe do Brasil e acho que na América do Sul, com certeza, né? E está aqui conosco hoje para interagir e trazer para vocês informações que sejam úteis, né, para nossas vidas diárias, para que percamos o medo da morte. É uma série de bate-papos que a gente já está fazendo aqui. Nós já tivemos outras 2 ou 3 oportunidades. Aliás, já falamos, já faz mais algum tempo também. Eu estava comentando com a Débora hoje pela manhã que eu preciso criar uma lista de vídeos no YouTube, que é elencando aí a sequência de vídeos que nós já fizemos aqui, para quem tiver o interesse de ver, não ter que ficar caçando no meio dos vídeos, né? Porque são assuntos bastante interessantes, né? A Débora é uma pessoa muito conhecida, né? Uma figurinha carimbada, ela já esteve até no programa do Jô Soares, quando aquilo existia, então eu fico honrado de tê-la aqui e tê-la como amiga e de podermos estar conversando sobre estas coisas. Entre outras coisas, nós estamos no assunto de que a vida continua, né? Que a vida não se acaba, que vida é muito maior do que apenas o que a gente percebe aqui, que nós somos muito mais, como dizia o Robert Monroe, do que apenas um corpo, né? Então, nós estamos falando sobre esses temas e vamos trazer alguns deles, né? Falamos de experiência de quase morte, de outras coisas, e especialmente comunicação e transcomunicação. Então, vamos abordar. Aqui a gente acaba começando com um tema, mas conforme a coisa corre, a gente pode abranger outros também. Então, seja bem-vinda, Débora, por favor, fique à vontade aí para falar com o nosso público, aí, com as pessoas interessadas que já estão nos seguindo em função desta série e de outros temas que a gente traz aqui no canal. Seja bem-vinda.
Eu lhe agradeço muito essa introdução maravilhosa, como sempre, né? Você falando, olha, eu fico sempre assim, você sabe, né? Assim, fãzópera, assim, do gargarejo, né? Como a gente dizia antigamente, na primeira fila do gargarejo. Né? Meu nome é Débora Sachs, né? Sou carioca, né? Que moro aqui no Rio de Janeiro, e estou representando o Instituto Monroe desde 1998, quer dizer, já completaram 25 anos, agora estou entrando no 26º ano representando o Instituto Monroe. E eu entrei no Instituto há 30 anos, né? Como participante e tudo mais. Amo o Instituto Monroe, porque é uma entidade muito científica e muito assim, humilde na maneira de propagar toda a ciência que eles são capazes de pesquisar. Então, pesquisam coisas diferentes, coisas completamente assim novas, e nós temos assim, quando você falou agora do assunto, né, nós tivemos um presidente do instituto há pouco tempo, que tinha tido uma experiência de quase morte, tinha tido toda uma situação, e o próprio diretor de pesquisas do Instituto Monroe, que foi o Dr. Eben Alexander, né, sobre quem você fez até uma citação e uma colocação dentro do seu link, né, da sua página, né, dentro da sua página. É o Eben Alexander, né, the third, o terceiro. Para você ter uma ideia, eu só falo isso sempre, the third, porque ele sempre se disse que ele era uma pessoa snob, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, porque ele era headmaster da cadeira de neurocirurgia da Universidade de Harvard. Só isso, só isso. E o nome dele era Eben Alexander III. Então, veja, ele veio de uma família assim, onde ele era o primeiro, o segundo, não é o júnior, não, é o terceiro, Eben Alexander III. Entende? E Não hoje é ele aqui normalmente a gente chama de o pai, o é, júnior e o neto, né? Lá é, eles chamam é, o terceiro. o terceiro Fica bem era de importante, né? família de Boston, né? Então, como é que você vai querer começar? Será que começando Ah, pelo. sim, tudo bem. É, Bom, rememorando aqui, né, a gente tem aqui um papel colaborativo, porque eu tenho algum grau de experiência, mas ele nem de longe se compara com a vivência que a Débora tem no não físico, ou no astral, ou nos contatos, ou nas comunicações. E eu tenho o suficiente para ter certeza de que não estou falando abóbora quando estou aqui divulgando as coisas do material, da forma como o sistema, como a realidade funciona, que o Tom Campbell costuma trazer, de uma forma racional, que para mim é importante, eu sei que para muitas pessoas é importante, daí vem possivelmente talvez a maioria dos nossos seguidores, que gostam de entender as coisas de uma forma mais mastigada, mais racional. Então, eu trago esse lado, a Débora traz aí mais do pacote da experiência direta dela, e também, claro, dos estudos. A Débora é um rato de livraria, né? Ela já leu 1 tonelada de livros aí, estudando, não é só ler por ler, né? Ela estuda esses materiais que são correlacionados, ela é uma é, estudiosa, então ela amplia a consciência, expande a consciência experimentando, né, esta realidade e mais, e também estudando para sempre buscar compreender melhor e o que tem de novidade de ponta aí. E então eu costumo trazer então as explicações do ponto de vista simplificado e racional da forma como o Tom Campbell expõe estas coisas, né? Por exemplo, vamos falar de comunicação entre seres, então já cabe compreender desde já que nós somos consciência. O Tom costuma brincar, que ele sempre é brincalhão, ele chama de uma lasca do velho bloco, porque nós somos uma parte da consciência maior, da consciência fonte, que existe, sei lá, desde o início dos tempos contáveis, né? Porque nós estamos dentro dessa consciência, somos um pedaço dela, e para nós o tempo passa a existir a partir do momento que nós nos percebemos como consciências individuadas e fomos permitidos ser consciências individuadas, fomos criados, né, por uma
a criação de umas restrições que nos permita nos perceber dentro da consciência-fonte, e, então, estamos conectados lá, estamos num mar de consciência, por isso que se diz que é um mar, um oceano de consciências, são metáforas. E eu digo aqui que, em geral, é uma grande internet de consciência coordenada pela consciência-fonte, pelo sistema maior de consciência, como o Tom chama. Estamos todos interligados, estamos todos em contato, e o que nós fazemos é nos comunicar. Realidade é sobre comunicação. Se eu sou consciência e consigo ter um pensamento, um sentimento e uma sensação, posso passar essa ideia para outra consciência e receber ideias de outra consciência. Então, a realidade é constituída de comunicação, né, de troca de informações, e mesmo visual, auditivo, que nós estamos trocando aqui, visual e audição. Nesta realidade, com a ajuda do computador e do celular, que você pode nos ver, isso numa realidade maior, quando eu estou só num estado de consciência, eu não preciso de equipamento nenhum lá, né? A consciência se conecta. Aqui, para nos intercomunicarmos nesta realidade, segundo as regras da física aqui, precisamos de equipamento. E os equipamentos também podem ser uma metáfora de comunicação com o outro lado, para quem costuma trabalhar e se desenvolveu dessa forma. A comunicação pode ser feita de várias formas. Uma delas é a transcomunicação, eu não lembro o nome exato, a Débora vai contar mais para nós sobre isso. Se você quiser abrir, abra por onde você quiser, mas acredito que a nossa ideia, não sei se talvez seja melhor fazer um preâmbulo antes e contar algumas outras coisas para chegar lá. Fique à vontade, por favor, Débora. Tá. Eu vou começar justamente pelo Eben Alexander, que você colocou recentemente, né? Uns filmetes, né, com ele, e o último ele gravou até no Instituto Monroe, né, lá no jardim, na floresta, na pré-floresta do Instituto Monroe. O Instituto Monroe fica na Virgínia, num lugar maravilhoso, montado numa umas montanhas, que é umas montanhas de pinheiros azuis, então é Blue Ridge Mountains. O lugar é incrível, parece que você chegou. O outro parece que não pertence à Terra, de tão espetacular que é o local, mas é muito bacana mesmo. Eben Alexander, esse neurocirurgião aí que eu estou contando, ele foi para a Europa participar de um congresso e voltou de lá se sentindo mal, chegou em casa, falou para a esposa que ele ia dar uma deitada, que ele estava se sentindo mal, e ele entrou no quarto, a esposa vinha vindo atrás, e ele caiu no chão e entrou em convulsão. E daí a esposa chamou os filhos, o filho mais velho dele já estava no 3º ano de medicina, entrou correndo e falou: vamos chamar a ambulância. Imediatamente chamaram a ambulância, levaram para o hospital, fizeram punção, colheram líquor. E o susto, quando veio o resultado, é que ele estava com uma meningite bacteriana sem estatística de sobrevivência. Ou seja, ninguém nunca sobreviveu a esse tipo de bactéria, a esse tipo de meningite, vamos dizer assim. Então, foi aquele susto, né? E, resumindo, ele ficou uma semana no hospital, em UTI, perdendo capacidade, cada vez mais, até que um dia, acho que foi no 5º ou 6º dia, o chefe da equipe chamou a família e falou: olha, preparem as exéquias, porque ele não passa dessa noite. Ele estava, parece, com 2 a 3% do cérebro funcionando. Era o suficiente para manter alguma coisa física funcionando, fora todas as máquinas que já estavam ligadas nele. A família foi para casa, assim, chorando, em desespero e tudo mais, e no meio da noite, os alarmes da UTI começaram a... aquela coisa toda, entraram onde ele estava, e ele estava com o olho aberto. Falavam com ele, ele olhava, falavam com ele, ele olhava. Na realidade, ele voltou à vida, praticamente ele voltou à vida, porque ele já estava morto, né, entre aspas. Ele chegou a ter episódios que dizem que ele chegou a morrer mesmo, né, e voltar, morrer e voltar. E ele não falava inglês, não sabia quem estava à volta dele, ele não sabia onde é que ele estava. Chamaram a família imediatamente, veio todo mundo para lá. Ele não reconheceu a esposa, não reconheceu os filhos, nada, absolutamente nada. Foi aquele coisa assim, e ele começou depois a melhorar. Um mês depois estava em casa. Isso ele escreve a experiência dele todinha.
em inglês o livro Prova da Morte, né? Prova do uma prova céu. do céu, do céu, uma prova do céu, em que ele conta a experiência dele toda. E existe esse livro em português, tá? Para quem não entende inglês, esse livro existe em português, uma prova do Uma céu, prova né? do céu. Uma prova do céu em português. Ele conta toda a experiência dele. Dois detalhes que eu gostaria de trazer aqui. Ele era adotivo. E ele tinha uma vontade muito grande de conhecer a família dele natural, né? Que deu a mãe dele que deu à luz, ele não sabia quem era. Quando ele está do lado de lá, ele escreve o que ele passou, as lembranças que ele teve. Uma das lembranças, ele conheceu uma moça com quem ele fez amizade, e essa moça ele se sentia muito ligado a ela. Quando ele voltou, ele contou sobre isso, inclusive ele conta no livro sobre essa moça que ele conheceu lá, do outro lado, né? Passado algum tempo, a família descobriram quem era a família original dele, e ele foi à casa dessa família original, passado alguns meses, né? E ele viu uma fotografia em cima do piano. Daí ele falou: quem é essa moça? Eu conheço. Parecidíssima, se não a mesma, que eu vi na minha experiência quando eu estava lá, do outro lado, que eu não sei que lado era, lá no paraíso, no céu. É, nós ficamos muito amigos. Quem é essa pessoa? A família olhou para ele e falou: essa é sua irmã, que já faleceu. Então, ele ainda, de quebra, ganhou de presente conhecer lá no outro plano, plano espiritual, né? A irmã dele que já tinha falecido. E ele não sabia quem era a família dele. Quer dizer, isso aí foi totalmente desconhecido para ele. Ele escreveu mais um livro que também está publicado aqui no Brasil, Mapa do Céu. Quer dizer, espetacular o livro dele, Mapa do Céu. Eu até fui pegar os livros, viu, Mário? Porque eu tenho todos. Assim, ó, não é para. É só para não dizer que eu não estava mentindo, viu só, gente? Olha lá, ela estava até com eles lá. Esse amostra porque a gente estava pensando em falar sobre esses temas. Isso aí. Esse é Living in a Mindful Universe, esse outro livro que ele Vivendo em um escreveu também. universo consciente, por assim dizer. Universo Consciente, é isso aí. Espetacular. Esse ele escreveu com a segunda esposa dele, que era do Instituto Monroe, a Karen Newell, uma pessoa fantástica, com uma inteligência fantástica, maravilhosa. Então, quando ele conseguiu se recuperar todo, ele saiu, largou a Harvard, largou tudo, aquilo não fazia mais sentido para ele, o que ele tinha aprendido nesse lugar já não tinha mais nada a ver com o que ele queria. Então, o que ele fez? Ele mudou, ele foi morar na Virgínia. Ouviu falar do Instituto Monroe, falou: eu vou lá fazer um curso lá, que me falaram sobre a expansão da consciência, então eu vou lá. E ele foi e fez o Gateway, onde tem aquele que você me mandou ontem, aquela gravação dele lá na pré-floresta do Instituto, foi nessa época. Então, que ele fez o Gateway e se apaixonou, teve revelações absurdas, 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 e daí ele acabou, depois de ter feito diversos cursos, numa das reuniões da Divisão Profissional de Pesquisadores, da qual eu pertenço, por isso que eu leio tanto, que eu sou pesquisadora do Instituto, né? Ele foi convidado a ser o nosso diretor de pesquisas. Então, ficou um tempo lá como diretor de pesquisas. Quando ele lançou o primeiro livro, ele teve que deixar o Instituto, porque ele não conseguia dar conta do Instituto e 400 pedidos de entrevista, pedido disso, pedido daquilo. E, olha, ele saiu pelo mundo fazendo palestras a respeito da experiência dele, porque poucas pessoas acreditavam que pudesse haver a vida depois da vida. Entende essa história aí? E ele provou, por A mais B, sobre essa situação. Não foi o único médico. Raymond Moody Jr. foi, acho que, o primeiro a publicar alguma coisa. Eu mesma conheci um cara, Daniel Brinkley, que morreu 3 vezes e voltou 3 vezes. Eu falava para ele: cara, toma cuidado, nem lá querem você, cara. Nem lá querem você. E o cara é brincalhão, uma pessoa incrível. Como Eben, que o Eben falou que ele era pernóstico, ele era isso, era aquilo. O cara é uma meiguice, uma doçura de Escuta, pessoa. Nossa, um fofo.
você me permitir, acho que cabe uma colocação aqui para que as pessoas entendam, né? A pessoa, quando tem esta visão materialista, ela acha que a pessoa teve uma experiência e despirocou, né? Saiu do seu centro e lá, veja, o cara era um neurocirurgião e aí ele tem uma carreira, ele é famoso, né? Ele está indo de vento em popa e de repente ele muda, né? Da água para o vinho. E as pessoas em geral que têm essa mesma mentalidade materialista anterior, elas não têm como compreender, elas não compreendem, às vezes se recusam a compreender o que é que está se passando, porque elas não fazem a menor ideia do que é esse tipo de experiência. Então, este cara, ele, por tudo que ele conhecia da ciência, ele sabia o que era a doença que ele estava tendo e qual era o fim dele, provável, né? E aí, depois, ele, além de tudo, teve a experiência, né? Esteve num outro plano, num outro nível, percebeu outras coisas, se comunicou, viu pessoas que não estão mais vivas aqui, e uma série de coisas que ele relata em detalhe nos livros. E isso modificou a vida dele, porque ele achava que ele era do dogma, não é que ele achava só, ele acreditava, né? Ele tinha a crença de que morreu, acabou, que a consciência é um fruto do cérebro. E ele estava trabalhando, tentando provar que não ia conseguir nunca, porque não é, que, né, como todos os outros, que o que importa é o cérebro e que a consciência vem de lá, é um acidente e acabou, acabou. Né? E ele teve a experiência mostrando, né, deixando aquele ser orgulhoso que ele era, aliás, brincando um pouco com os médicos aqui, né, dizem que uma piada que é assim, todos os médicos acham que são deuses. E a diferença está nos neurologistas que acham que são, esses têm certeza que são deuses. Isso apenas para citar o tipo de pessoa que a Débora estava comentando, que ele era antes, ele era esse tipo de pessoa que você talvez conheça alguns que estão circulando por aí, temos vários, né? E isso dá uma. A pessoa tem um conhecimento tão grande do que acha que é a matéria, um domínio daquilo, e da vida e da morte, e a pessoa fica se achando o máximo, está nem aí para a opinião dos outros, nem para nada, e ele acha que aquela crença dele é o que há. E depois, quando ele tem uma experiência dessa, muda a vida de qualquer um, porque a pessoa primeiro descobre que não morreu e acabou. Existe algo acontecendo além da morte, porque ela esteve morta, literalmente, e ela teve uma experiência, ela se lembra em detalhes, e os detalhes daquilo que ela viveu são, em geral, reportados como sendo muito mais nítidos do que o tipo de vida que a gente tem aqui na realidade virtual Terra. E ela volta transformada, e ela volta percebendo que, vamos dizer, estava numa trilha que não ia levar em nada, porque é uma árvore seca, não dá frutos. Você partir do pressuposto errado, de que a matéria é fundamental e a única coisa que existe, e que nada mais importa, você está numa trilha de vida que é totalmente incompatível com você descobrir a verdade sobre a vida. E aí você, como é uma pessoa, no caso, né, inteligente, perceptiva, percebeu tudo isso, ele mudou de trilha. E é nisso que ele estava falando, tanto no programa do Larry King, já com mais idade nas costas, falando que a consciência é fundamental e que essa realidade é derivada da consciência, exatamente como o Tom costuma explicar, né? E nesse depoimento bem mais próximo da época da doença e da recuperação, que ele deu lá no Instituto Monroe, quando participando de treinamentos lá, que ele foi lá para aprofundar os conhecimentos dele sobre a consciência, sobre a realidade maior, porque ele teve a experiência, mas ele não sabia explicá-la também. Então, ele buscou o Instituto Monroe para ter novas vivências e poder compreender melhor isso. E aí, no programa do Larry King, você já vê que é uma pessoa muito mais no domínio de uma área que antes que ele não conhecia, que ele só conhecia da matéria, depois de praticar, de conhecer o Instituto Monroe e complementar a experiência de quase morte, ele se transformou e desabrochou numa criatura muito mais consciente e certa com domínio daquilo que ele está falando quando está falando do outro lado. É muito mais completo em termos de percepção, em termos de tudo. Porque quando você está fora do corpo, quando você está
no outro plano, vamos supor, participando de uma viagem astral, por exemplo, que você está percebendo as coisas de uma maneira astral, é muito difícil você reconhecer, por exemplo, se você está astral e você olha para baixo para o teu corpo na cama, por exemplo, você pode não reconhecer o teu corpo, que foi o que aconteceu com o Robert Monroe quando ele teve a primeira experiência dele. Ele saiu do corpo, parou no teto, e quando ele olhou para baixo, ele só viu a mulher dele deitada e o homem do lado, e ele voltou para o corpo. Voltou para o corpo para brigar com a mulher porque achou que ela estava com alguém. Olá, pessoal, desculpa aí uma pequena interrupção. Não vai parecer muita coisa porque eu vou juntar os vídeos, mas a gente teve uma queda de energia elétrica aqui. Então, retomando o assunto, estamos comentando aqui sobre a experiência do Eben Alexander e a Débora estava falando. Então, Débora, por favor, pode continuar. Eu gostaria de voltar. Eu estava falando sobre o mindsight, que é a visão da mente, que a gente percebe quando a gente está fora do corpo, em uma viagem astral, um desdobramento astral. É muito comum, a nossa visão é diferente. Por quê? Esta visão que a gente está experimentando aqui é do físico, é do corpo físico. Então, pode ter uma miopia, pode ter um astigmatismo, pode ter uma catarata, pode ter, sei lá, uma visão isso, uma visão aquilo. Ou não, ou pode ser uma visão perfeita, mas é física. E a gente não percebe todos os aspectos da luz. Você não percebe tudo, você percebe alguma coisa, mas não tudo. Quando você está fora do corpo, você tem o que os estudiosos, como Kenneth Ring, com quem eu me correspondi por 2 anos, até apostilas dele e tudo mais, um cientista fantástico. Nossa, uma honra para mim ele ter me aceitado como correspondente dele, e que escreveu esse livro, Mindsight, a visão da mente. Justamente a visão. Se você lê esse livrinho aqui, você fica encantada, porque Kenneth Ring também participou da pesquisa igualzinha à pesquisa do Eben Alexander sobre a questão da EQM. Então, ele fala sobre lições da luz. E ele Como é fala o da nome, EQM Débora? aqui. Por favor, o nome da pessoa? Kenneth Ring. Kenneth Ring. Ok, agora deu para ver, é que estava para baixo da câmera. Beleza. Tá, desculpe. Kenneth Não, Ring. tudo bem. Então, um cientista, eu tenho uma pá de livro dele, mas esses dois falam do nosso assunto, que é a EQM, né? Estado de quase morte. É por isso que eu citei o Kenneth Ring também, entende? Então, a gente percebe que Kenneth Ring também fala que essa visão costuma ser compensada, gozada. Quem tem muita percepção na linha astral costuma ter algum problema de visão no corpo físico. E eu sou míope, né? Eu uso óculos desde os 5 anos de idade. Parece que eu fui ensinada a olhar para dentro ao invés de olhar para fora, entende? Alguma coisa assim, sei lá, se é isso que se fala. Mas Kenneth Ring também fez pesquisas incríveis. Então, eu estou falando... Por que eu estou citando isso, Mário? Porque muita gente chega para mim e pergunta sobre a minha religião. Então, eu falo, não tem nada a ver com religião isso, gente. Nada a ver. Isso é uma pesquisa de corpos que nós temos, capacidades que nós temos no físico, no mental, no emocional, no etérico, no isso, no aquilo. São muitas capacidades que nós temos. Então, não mistura as coisas, sabe? Até eu queria que você pudesse explicar um pouco mais sobre isso, Mário, por favor. Por favor, obrigado, Débora. Eu acho importante, você ressaltou um ponto importantíssimo. Nada disto aqui tem nada a ver com religião nenhuma, nem a favor, nem contra, ok? Então, este tipo de experiência real que as pessoas podem ter e que muitos têm, e que muitos se aprofundam e trazem informações interessantes, pode ser útil. Por exemplo, você tem alguma determinada fé num ramo de qualquer da religião,
que, por exemplo, acredite que existe vida após a morte, acredite que você possa ter mais de uma experiência de vida, existem algumas aí que falam indianas e ocidentais, né? E aí você fala, não, o Tom é espírita, sei lá, para dar um exemplo. Não, nem a Débora, nem eu, nem o Tom somos espíritas. Assim, e não estou criticando, é assim, o ponto de partida, eu sou engenheiro de formação, né? Então eu sou questionador, né? Eu adoro física e me interesso sempre por física, e por isso também acabei esbarrando no Tom, que é físico. Ele está explicando o funcionamento da realidade. E ele descobriu que existe uma realidade maior que gera esta. Esta realidade maior e mais sutil, que tem base numa consciência fundamental, num sistema, né? Ela permitiu a nossa existência como consciências individuadas, né? Ela criou esta possibilidade no curso da sua própria expansão, e a gente pode colaborar nessa expansão interagindo umas com as outras e crescendo individualmente. E no curso desta evolução, esta fonte criou realidades, desenvolveu realidades que não são materiais, e ele chama de virtual e digital, né? E alguns antigos chamavam de imaginação, de sonho, de Maia, né? Porque tinham outra linguagem apenas, mas no fundo era a mesma coisa. Então, a consciência que eu sou, ela não tem fim previsto, ela não morre, ok? Isso é o que nós somos, como dizia o Robert Monroe, muito mais do que apenas um corpo. O corpo é apenas um avatar que está sendo experimentado aqui. Durante um pacote de experiência, como o Tom chama, o Tom sempre usa termos neutros, que é para não despertar coisas que as pessoas pensam que acham que sabem, mas é apenas crença, né? Então, ele está tentando ajudar as pessoas a sair das crenças e descobrir as suas possibilidades e potencialidades. Então, o que a gente experimenta aqui, que a gente chama de vida, é um pacote de experiência. Eu entro, né, através do nascimento e saio através da morte do avatar, do personagem, do corpo. E o que eu sou, que é a consciência, continua. Vem vindo desde lá de longe, experimenta, vai, experimenta, vai. Ok? A gente cresce e evolui como consciência cumulativamente com a quantidade toda de experiências que a gente passou, com as coisas que a gente experimentou e aproveitou, porque a gente também tem livre-arbítrio e pode ter jogado momentos de uma vida e pode ter jogado vidas fora e pode ter ainda andado para trás, né? Mas não, quer dizer, no total, independente disso, o que nós aproveitamos de todos os pacotes de experiência representa a qualidade de ser, a qualidade espiritual, a qualidade de consciência que nós temos hoje. Então, é um pouco assim que a gente tem que ver as coisas desse aspecto, só para entender o que nós estamos explicando. Cada um vê como quer, claro, né? Mas nós não estamos falando de um ponto de vista religioso e nem de fé. Nós estamos falando de um ponto de vista de experimentação, de conhecimento, de entendimento de como as coisas funcionam, que, coincidentemente, várias eventuais supostas fés, né, ou religiões podem ter parcelas, porque o que impede que alguém de uma determinada religião descubra uma parte da verdade ou quase a totalidade dela? Nada impede, exceto as próprias crenças. Mas, em geral, tem fundamentos em pessoas que conheciam a verdade e sabiam que a realidade era mais ampla. E, às vezes, foi distorcido ao longo do tempo, ou não vou fazer críticas aqui, mas nós não estamos falando de religião. Eu não sou nem desta, nem daquela, eu não sou isto, nem aquilo. Eu estou experimentando, estudando, buscando meu caminho por conta própria, e a Débora também, e tendo experiências que nos mostram que as coisas são de determinada forma, em função das experiências e dos estudos, e que estão nos mostrando que vamos nessa direção, que pode coincidir com a sua ou não. A escolha é de cada um, né? A mesma história foi a do Robert Monroe, né? Que também era cético, materialista, e não tinha religião nem nada. E quando ele terminou a vida dele, no final de vida, ele tinha uma outra compreensão da espiritualidade que não tem nada a ver com religião. Então, eu nasci com essa compreensão da espiritualidade. Foi essa a diferença. Acho que eu vim pronta para fazer o que eu estou fazendo, sabe? Eu acho. Acho que eu vim aprontar, você vai lá e vai trabalhar nisso e ponto final. Sua missão de vida está bem clara, não tem muita dúvida.
Não tem muita dúvida. É isso aí, entende? Foi bem por aí mesmo, entende? Então, o que acontece é que eu sempre vi as pessoas que todo mundo dizia que tinha morrido. Então, eu não sabia o que significava morte quando eu era criança. Essa palavra não tinha o menor sentido para mim. Sabe? O que é morrer? É desaparecer. Mas a minha bisavó morreu? Morreu. E ela estava olhando para minha cara, na minha frente. Então, o que é que ela quer dizer morrer? Eu não entendia a palavra morte, porque as pessoas morriam, mas não morria para mim. Entende? Quer dizer, aquilo era, para mim, o que é isso? Entende? Eu estou conversando com a minha bisavó. Ela dava mensagem para mim, para eu falar para minha mãe. A minha mãe ficava olhando assim, meio assim, assustada. Mãe, viu a Bisa essa noite, mãe? Filha, a Bisa morreu. Hã? Eu não sabia o que era morreu, entende? Então, ela deixou um recado para a senhora, disse para a senhora não se preocupar com isso, com aquilo, coisas que eu não tinha condição de saber. Então, ela pediu para a senhora não se preocupar com isso, com aquilo, porque e a melhor coisa para a senhora fazer é isso. E eu ficava esperando o vai de castigo para o quarto, qualquer coisa assim. Eu fui criada numa família católica, muito católica. Entende? Então, a minha maneira de ser foi um escândalo na família. Sabe? As tias falavam para minha mãe assim: você criou 6 filhos, 5 tão bem, pena Débora, né? Era bem assim que era Coitado, falado. tinha que vir uma ovelha negra. Tipo ovelha negra. O que eu podia fazer, entende? Eles falavam comigo, eu respondia, eu andava na rua com a minha irmã, a pessoa me cumprimentava, eu cumprimentava, ela olhava para mim e falava: está cumprimentando quem? Ela. Eu virava para trás, não tinha mais ninguém, entende? A minha irmã ficava com medo de sair comigo, entende? Quer dizer, por que medo? Essa palavra é uma coisa tão doida para minha cabeça. Medo por quê? Porque é uma pessoa em corpo espiritual? Isso não é para ter medo, entende? Aquela velha história, né? Morre um cara, tá no caixão, todo mundo chorando. Ai, que saudade! Ai, que não sei o quê. Ai, fulano, Mas tão legal, tão incrível. O cara pensa levanta no bem, caixão. Débora. A pessoa, quando tem uma base, por exemplo, católica muito forte, se a pessoa é muito dogmática, se não é daquele mais relax, né? É, Ela teoricamente tem que acreditar em algumas verdades que são ali postas como certas, né? Uma é, delas é que todo mundo vai morrer e um dia vai ressuscitar quando vier o é. negócio final lá, né? Então, assim, não é comum as pessoas ficarem circulando por aí dentro, e muito menos Eu uma sei, ficar mas percebendo a outra. E, agora me explica. Neguinho tá no caixão. Aí Neguinho não estava morto, ele tá um negócio que tem aí que acontece às vezes. Levanta e senta, bruf, todo mundo sai correndo. Ah, por quê? Faz 1 segundo que você estava elogiando a pessoa, falando que ia morrer de saudade. Neguinho senta para poder te atender, tu sai correndo na hora que o cara precisa de mais precisa de ajuda. Ele fica sozinho no caixão. Quando aquele povo correndo. Você acabou de falar dos dois maiores travões aí, dos dois maiores obstáculos da humanidade, da evolução humana. Quer dizer, é o medo É, e a ignorância, né? A é, gente ignora, né? Ignora, não sabe, imagina o pior e fica com medo, ok? é, Então, é, eu tenho medo de morrer e acabar, né? é, Ou tenho medo de morrer e ir para o inferno, porque é. alguns pregam assim, porque ninguém é perfeito. Se eu não sou perfeito, será que eu vou para o céu? Né? Dentro da regra, você vai para o inferno. Então, eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. Então, às vezes, eu deixo de ter medo de morrer, porque eu penso que vou morrer e acabar. Eu fico mais tranquilo em ser crente da morte como ponto final, porque aí não tem o perigo de eu ir parar no inferno. Mas, assim, É. a ignorância agora, a ignorância, sim, ela podia ser tratada de uma forma natural. Ninguém nasceu sabendo e ninguém sabe tudo e Não, não. jamais vai saber. Até É, porque a evolução é constante no conhecimento aqui e lá. O outro ambiente é, também é, evolui, a é. fonte também evolui, todas as consciências evoluem, nenhuma fica parada. Não é porque, por exemplo, o cara foi um grande avatar, que é outro mito, né? Ah, o fulano vai voltar aqui para salvar a gente. Você pensa que ele ficou lá parado, esperando, é o mesmo, não mudou de nome e vai voltar para falar de novo a mesma coisa para salvar a gente, sendo que da primeira vez já não salvou. Quer dizer, É. a pessoa não entendeu a mensagem, que é fantástica e é importante,
Mas o importante era a mensagem, era que a cada um de nós seguíssemos o exemplo de crescimento em direção ao amor, ao próximo, né? Pusesse em prática as regrinhas mais simples. É simples na a compreensão intelectual, mas na hora de colocar em prática é uma dificuldade. Agora, assim, está explicado. Agora, todo ser, toda consciência, por mais avançada que seja ou que tenha sido, que passa por aqui e que nos transmite coisas positivas, ela segue a viagem dela, ela segue crescendo, ela segue expandindo. Pode estar até, de alguma forma, nos orientando e nos ajudando, e nem vamos discutir isso aqui, que não é o objeto agora, mas ela não é estática. Se for uma consciência, nunca consciência alguma é estática. Ou ela segue evoluindo, ou ela acaba parando, estagnando e andando para trás. Então, toda consciência busca evolução. Né? Agora, a forma mais rápida da evolução é encarnar, né? É a forma mais rápida da evolução. Isso, o Tom chama de fast track, inclusive. Fast track, é isso aí. É o que eles falam. A gente recebe mensagens assim do mundo espiritual, fast tracking é a forma mais fácil de evoluir, é encarnando novamente. Então, a reencarnação não é um fenômeno religioso. A reencarnação é uma escolha para melhorar, para melhoramento. Vamos dizer desse jeito, eu falava bem simples. É uma escolha que você faz para melhorar. Só isso, mais ou menos isso. Entende? Para melhorar mais rápido. Deixa eu te colocar uma pergunta para a gente não perder demais o track aqui, que eu acabei voando. A gente estava avançando na direção de justamente, né, que ninguém morre, que ainda estamos nela. Se não morre, continua. Se continua, está em algum lugar. E se está em algum lugar e é consciência, podemos nos comunicar com elas, ok? Isso aí. Então, na direção, o que você poderia gostaria de falar com a gente? Eu queria falar do último ponto, antes de chegar onde eu quero chegar no ponto final. Por favor, fica à vontade. Que já vai introduzir, aliás, esse trabalho que eu quero chegar no final. Eu quero falar sobre esse trabalho na hora da morte do Carlos Aziz e Erlendo Haraldsson. Eles são da Islândia. Eu falei para ele, estava num congresso, encontrei ele, eu falei, eu vou trazer meus livros que você escreveu com o Aziz, e eu quero que vocês façam a dedicatória no livro. Ele falou, você conhece meu livro? Eu falei, conheço, li o teu livro, não sei o quê, não sei o que lá. Ele falou, eu sou da Islândia, você está aqui no Brasil. Como você chegou ao conhecimento do meu livro? Porque eu estava pesquisando o assunto e vi na Amazon, a Amazon tem em todo canto, né? Eu sou meio sócia da Amazon, para não ser a quantidade de livro aqui. Meu marido que sempre falou, você tem sociedade para a Amazon, não tem? Só tem caixa de livro aqui. Bom, eles falam sobre a comunicação diante da morte. Na hora da morte, é quando você é um paciente terminal, está lá no hospital, está o pessoal em volta, os médicos falando, olha, infelizmente não temos mais o que fazer. É um paciente terminal. E, de repente, o doente começa a ver o tio não sei quem, o pai, a mãe, a avó, o amigo, pessoas que já morreram. Entende? Então, essas pessoas começam a aparecer, vira e mexe, aparecem em volta da cama do paciente terminal. Vira e mexe na volta da cama do paciente terminal. Sabe? Então, às vezes, a pessoa... Para a visão do paciente terminal, não para nós. Não para nós, só quem vê o paciente terminal. E o paciente fala, olha, fulano aqui, pega uma cadeira para ele. Fica todo mundo olhando assustado. Ele está delirando. Não está delirando. Ele está vendo quem vai acompanhar ele para o plano espiritual. São acompanhantes, geralmente pessoas da família, né? Geralmente, né? Então, isso é um trabalho profundamente estudado pelo Erlendo Haraldsson e Carlos Aziz. Eles falaram sobre isso num congresso aqui no Rio de Janeiro, que eu quase enlouqueci de paixão com o congresso. Tinha tudo que eu gostava naquele projeto, tudo que eu queria estudar estava ali. Sugestões de livros, sugestão de trabalho, quase enlouqueci naquele congresso. E isso é importante porque a gente consegue ver seres queridos assim, parece que eles estão na nossa frente pessoalmente, não em espírito. Isso, eu estou contando essa história desses trabalhos de pesquisa, que se chama de experiência
de quase morte, mas na hora da morte, experiência, a pessoa ali, depois que vê, ela morre. Ela relata o que ela viu e morre, entende? Quer dizer, ela não continua vivendo em corpo físico, mas ela pode voltar a aparecer para você e contatar você de duas maneiras. Fisicamente falando, ou você encontra essa pessoa na sua vida e você vê essa pessoa, você consegue conversar com essa pessoa, entende? Como eu faço, que eles vêm para mim, dão um recado e vão embora, e vem para mim, dão um recado, e fica na minha responsabilidade passar o recado, né? Quer dizer, isso é uma coisa. Ou que eu queria citar os trabalhos da Sônia Rinaldi. Sônia Rinaldi é uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. Ela nem sabe que eu falo tanto e elogio tanto o trabalho dela. Eu conheci Sônia Rinaldi em 1991, em São Paulo, num congresso de transcomunicação instrumental. E uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que cuida da pesquisa, ela faz tudo de maneira muito científica, ela é uma pessoa muito séria, encantadora, encantadora, sabe? Pela cultura, pela capacidade, por tudo que ela vem pesquisando isso há muitos anos, há muitos anos. Eu não conheço outra pessoa aqui no Brasil que tenha, pode ser que exista, mas eu não conheço, assim, a persistência da Sônia Rinaldi nessa pesquisa. E eu acho que pouca gente deve ter ouvido falar da transcomunicação instrumental. Você, através de aparelhos ou através da tela do computador, entende? Você consegue ver o ente querido aparecendo na tua frente, se mexendo, sabe? Mexendo a boca, sabe? Ele está vivo. Está do outro lado do espectro, vamos dizer assim, né? Mas está vivo. Não existe a morte. Nós já falávamos isso nos nossos bate-papos do ano passado, né, Mária? No bate-papo do ano passado. A morte não existe. Nós somos muito mais do que apenas corpo físico, está escrito na entrada do Instituto Monroe. Na entrada, eu sou muito mais do que apenas um corpo físico. Nós temos muitos outros corpos sutis, muitos, muitos, e nós temos o nosso espírito, ou alma, sei lá como é que a pessoa fala, eu não me ligo nos conceitos, mas ou espírito ou alma. Nós temos o nosso espírito que sobrevive à morte física, mas não tem a menor dúvida, e que tem o perispírito, que mantém as características do corpo físico. Então, durante muito tempo, a gente consegue ver essa pessoa que já faleceu, que não tem mais corpo físico, mas ainda a gente consegue ver com aquela aparência daquele corpo que a gente conheceu enquanto ela estava aqui na Terra, passeando com a gente, convivendo com a gente, sendo pai, sendo avó, bisavó, tudo mais. Que eu tive a sorte na minha vida de conviver com todos esses corpos não físicos, entende? Depois que, teoricamente, eles morreram, como a minha família dizia, morreu, morreu, sabe? Assim, sabe? Eu falei, mas está vivo. Que coisa, como é que eu vou explicar isso para alguém? Está vivo, né? Está vivo. Então, esse trabalho da Sônia Rinaldi é um trabalho belíssimo e eu realmente recomendo a vocês que busquem no Google Sônia Rinaldi, transcomunicação. Tem uma porção de palestras da Sônia Rinaldi, entrevistas, tudo, tudo. Vocês vão ficar encantados. Ela é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito meiga. Eu sempre curti demais a Sônia Rinaldi. Uma época, eu perdi o contato com ela, depois fiquei sabendo que foi por época do falecimento do marido dela, que ficou doente muito tempo. Mas ela já disse que quando ela saiu do cemitério, uma amiga dela foi com ela para a casa dela e que ela estava assim, querendo dormir, querendo descansar um pouco depois de toda aquela bagunça, aquela confusão que é quando a gente tem um parente que morre, né? E ela recebeu imediatamente uma comunicação do cara do lado de lá, que faz a comunicação com ela, com aparelhos especiais, e falando para ela e mostrando o marido dela na tela do computador e falando: Fernando chegou bem e está aqui entre nós. Então, Sônia Rinaldi é uma criatura que eu acho que as pessoas que estão muito assim, angustiadas pela perda de um ente querido, talvez fosse
uma das maneiras dessa pessoa ter assim, a certeza de que o ente querido está vivo. Quando a Sônia Rinaldi te convida a participar das imagens que aparecem no computador. E ela, acho que ela grava isso para as pessoas terem certeza que aquela pessoa está viva, entende? Está vendo a pessoa se mexer na frente dela. Não é uma foto, não é alguém falei, olha, alguém falou, olha, eu vi, olha, porque já na minha vida eu já fiz, já tive psicofonia, psicografia, já passei por tudo isso daí, sem nunca ter aprendido nada disso. Eu nasci sabendo desses negócios todos. Sei lá como é que isso... Eu não sei como é que isso acontece. Ponto, só isso. Mas acontece. Então, sabe, recebendo mensagens, vendo esses ditos mortos, que para mim estão mais vivos do que qualquer coisa, e tão vivos, especialmente os queridos. E eu digo para você, as pessoas falam, ai, Débora, não tem perigo de um ente assim, sabe, malévolo aparecer. Falei, em energia, semelhante atrai semelhante. Você é malévola? Você está nesse rol dessas pessoas aí que você está falando? Se você tiver, então você tem razão de ter medo. Agora, se você for uma pessoa normal, cuida da tua casa, dos teus filhos, do sei lá, do teu trabalho, sabe, é uma pessoa normal na vida, não tem o que ter medo. Sabe? Isso é crença colocada na tua cabeça. Limpa, limpa. Uma das coisas que a gente faz aqui no curso, você sabe disso, né, Mário? Porque você fez o curso, é detonar crenças e pensamentos recorrentes. Entende? Detonar medos. Nós fazemos isso no primeiro dia de curso. No primeiro dia de curso. A pessoa parar com essa babaquice, desculpa a coisa, que a gente aprendeu, desculpa a palavra, mas que a gente aprendeu isso e isso é falado, isso é rebatido, isso é repassado, sabe? Cuida, porque senão você vai para o inferno, filho, cuida, porque... Quando a gente chega do lado de lá, a pessoa que nos orientou com os nossos, o que nós íamos fazer, que nos instruiu, que nos entrevistou, o que você vai fazer lá? Quero fazer isso, isso e aquilo. Tá bom. Então, você volta para lá, você encontra essa pessoa quase que de cara, assim, você não... É muito rápido o encontro com essa pessoa. E aí, você conseguiu fazer tudo que você queria fazer? Olha, mais ou menos. E aí, você quer voltar para terminar? Não, não, espera um pouquinho, dá um tempo aí. Depois eu volto, dá um tempo, né? Mas você é inquirido sobre o que você fez, sabe? O que você quis cumprir, cumpriu. O que você quis aprender e aprendeu ou não. Entende? Porque aquilo que você não aprendeu, você pode começar a batalhar o trabalho por lá, que é muito bacana, o trabalho todinho, quando você chega lá, o que o Robert Monroe chama desse espaço aí de Focus 27, né? Em que você aprende alguma coisa e volta ou não volta, dependendo do tempo que você quer crescer, progredir, ascensionar ou não, entende? Mais ou menos isso. Então, isso é o que eu vivencio, não é o que eu aprendi em livro, entende? Essa vida do outro lado, eu vou toda noite trabalhar no plano astral ou no plano espiritual, um ou outro, toda noite. Entende? Faz parte do meu trabalho. O pessoal fala, você não dorme, Débora? Durante o dia você faz curso, você faz isso, você faz aquilo, você não dorme? Eu durmo. E as 2 horas que eu durmo, eu descanso otimamente, porque eu estou completamente relaxada, porque o meu corpo astral está trabalhando fora, em outro lugar. Débora, aproveitando o fato das suas experiências, você lembra especificamente de algum exemplo, de alguma coisa que você aprendeu estando em qualquer lugar deste outro plano, que você lembra de algum aprendizado específico que você teve, que você pudesse citar para nós? Sim. Muitas vezes eu estou em aulas lá, são grandes anfiteatros, enormes, enormes. Aquele anfiteatro enorme, alguma coisa acontecendo, a gente percebendo, é como se você estivesse vendo uma holografia na tua frente. Uma vez, eu fui levada para um local onde tinha um casal, eu não conhecia o casal, não sabia quem era esse casal. E eles estavam deitados, lado a lado, numa superfície, parecia uma pedra, né? Parecia uma superfície de pedra, eles estavam deitados ali. E alguém pediu que eu prestasse atenção no que ele ia fazer. E daí ele chegou perto da mão do rapaz primeiro e olhou para mim para que eu prestasse atenção. E na hora que ele chegou com a mão, tinha um brilho assim na ponta do dedo
daqui a pouco na outra, na outra. Então, começou a aparecer brilhos nas pontas dos dedos das mãos, na ponta dos dedos dos pés. E daí ele começou a fazer assim, a tirar assim aquela, isso ia sumindo, e ele tirava assim, botava a mão e tirava assim. Isso ele fez nas mãos, né? E dos pés também. E ele me apresentou a moça que estava do lado, pediu que eu fizesse o mesmo. E eu, em corpo astral, copiei o que ele estava fazendo. E eu via que aquele brilho saía e sumia, saía e sumia, saía e sumia. Né? Quando acabamos de tirar todos os brilhos das pontas, o casal desapareceu. Aí o instrutor fez assim com a cabeça, saiu de perto e eu voltei para o corpo. Eu fiquei, o que será que foi isso, meu Deus? Ele não explicou nada. Capítulo 2, vamos fazer tal coisa. Capítulo 3, introdução, era isso que você veio aprender aqui. Aprender o quê? Sabe? Eu não sabia o que tinha sido aquilo. Eu não sabia. 2 semanas depois, a mãe de uma amiga faleceu. Muito amiga minha. Muito, até hoje, minha amiga, muito amiga. E ela me ligou chorando, dizendo que a mãe dela tinha falecido, aquele sofrimento, aquele câncer tão extenso, não sei o quê. A mãe dela tinha sofrido bastante, realmente. Né? E que ela estava no hospital tal, não sei o quê, não sei o que lá, com o marido dela, não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu falei com meu marido, vamos lá. Ele falou, meu Deus, você sabe que eu não gosto desse negócio de morto, né? Mas ninguém gosta, cara. Espera um pouquinho, vamos lá, só dá um apoio, né? Dá um apoio. Você fica lá com o marido dela, deixa que eu cuido do negócio da mãe dela com ela. E aí fomos para o hospital, e estava o marido do lado de fora e ela estava dentro da salinha com a mãe, sozinha, numa superfície de pedra. Isso na vida real, aqui, vida física, né? E o meu marido ficou lá fora com o marido dela e eu entrei. E ela estava parada, ela falou, olha, veja, Débora, mamãe, nessa pedra, não tem uma coberta, nada que possa botar nela, ela está sentindo frio. Eu fiquei, assim, eu pude perceber o ponto que essa minha amiga estava de desagregação, assim, pelo choque da morte da mãe, né? Eu falei, você me dá um tempinho com a sua mãe? Eu queria fazer uma oração especial para ela, porque quando eu olhei assim, eu vi os brilhinhos na ponta dos dedos. Eu falei, eu acho que é por isso que eu fui chamada para fazer. Eu ainda vou entender o que está acontecendo aqui. Tem? E ela saiu e eu fiquei sozinha com a mãe dela e eu comecei o processo de tirar aqueles brilhinhos das pontas dos dedos. Eu tinha acabado de aprender 2 semanas antes. E quando eu fiz isso, eu senti aquela faz assim e eu percebi que o espírito tinha finalmente deixado o corpo. Então, falei, era isso que tinha que acontecer. A mãe estava morta. A mãe estava morta, já fazia algumas horas morta. Mas ainda não tinha se libertado. Não tinha se libertado do corpo pelo choro da filha, pelo desespero da filha. Então, o corpo estava ali grudado ainda. O físico, aliás, o espírito estava ali grudado. Isso que eu aprendi 2 semanas antes era para libertar o espírito, era o que eu tinha acabado. Aí eu entendi tudo que eu tinha aprendido no plano astral. Então, eu aprendo coisas que eu aplico aqui depois, entende? Eu aprendo. Sabe? Uma vez eu aprendi no plano astral um trabalho para fazer em que eu abria, eu via em volta da pessoa como se fosse uma rede, uma malha, assim, sabe? Uma rede. Eu falei, o que será isso, né? E eu fui ensinada a abrir aquele espaço um pouquinho, colocar minha mão em cima do espaço aberto, vibrar a energia positiva, porque esse local ia se fechando, aí era só fechar a rede depois. Eu falei, o que será que é isso, né? Que foi o que eu aprendi a fazer, né? Depois de algum tempo, eu fui chamada para fazer um trabalho. A pessoa falou: olha, vamos lá, vamos fazer, vamos dar energia para uma pessoa, não sei o quê, vamos dar energia, vamos lá. E aí eu cheguei perto, eu fui chamada para perto da pessoa, e quando eu coloquei a minha mão perto da pessoa, eu vi a malha. Imediatamente eu vi a malha. Olha que tal malha que eu tinha visto lá no astral. Aí eu coloquei a minha mão por perto, tinha como se fosse uma parte escurecida no corpo dela. A parte começou a clarear, 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 clarear. Aí eu percebi a malha se fechando, sabe? E ela começou a sarar do que é que ela tinha naquela área, que eu não me lembro mais o que era. Então, eu aprendo no plano espiritual coisas que eu preciso falar, aulas que eu preciso dar, situações que eu participo e eu nem sei por que eu estou participando. Eu aprendo isso no plano astral.
Isso é incrível. Legal. Outra vez, eu recebi um pedido de uma pessoa que, durante a vida, ela tinha tido uma mastectomia. Ela não morreu disso, ela morreu de outra coisa depois, 30 anos mais tarde, ela morreu de outra coisa. E eu encontrei essa pessoa no plano astral e ela me chamou. E aí eu fui com ela. Nós entramos num local que era como um hospital de recuperação, acho que era alguma coisa de centro de recuperação, alguma coisa assim. E eu entrei com ela e tinha uma médica parada ali dentro, uma cadeira, era uma cadeira, tipo uma cadeira que reclinava um pouco. Ela sentou ali, ficou olhando para mim, né? A médica chegou e começou a botar energia no local onde ela havia feito a mastectomia. E o seio dela começou a crescer e ficar igual ao outro na hora. Foi com luz, luz, era luz. A médica jogava luz, né? E daí, então, fechou ali o espaço todo e a médica pediu licença, saiu da sala e eu fiquei com essa pessoa e ela toda feliz porque ela estava curada. Veja bem que ela não tinha mais o corpo físico, mas dentro da mente dela, o corpo físico ainda estava danificado, vamos dizer desse jeito, na cabeça dela, na maneira dela de pensar. E ela não tinha mais esse corpo. Ela não tinha mais. O que foi danificado estava enterrado aqui na Terra. Veja Agora como me explica essa parte da consciência. Estou louca para saber. Não, veja como são as coisas, né? A gente eu costumo compartilhar as coisas aqui no nosso canal do Instagram, que é o @mybigtoecampbell, né? Eu costumo, vou soltando pérolas ali, né? Pontuais de um tema ou de outro, de preferência, às vezes, quando tem alguma brincadeira que possa ser feita, ou usando algum exemplo de algum animal. Eu sempre uso a metáfora visual que mais se adeque, né? Mas a coisa que mais, uma das que eu de vez em quando posto é sobre isso, sobre a prisão mental, né? Não existe nenhuma prisão mais, que mais aprisione do que as suas próprias crenças, os seus próprios pensamentos, né? Porque se você acredita que a coisa é assim e não tem outro jeito, então para você a coisa vai ser assim e não tem outro jeito. É. Assim, é o tipo da coisa que, assim, você não é diferente do ser que você é lá. Você é o ser que é lá, você não é nada aqui. Aqui você está experimentando uma experiência, um histórico, né? Um enredo de vida, né? De família e tudo mais, mas a consciência, né? É consciência, é uma parte da fonte, é um filho da fonte, é um irmão de todas as outras consciências que também são filhos da fonte, forma de dizer aqui, né? É, é, e somos um com todos, né? Estamos integrados, estamos lá interconectados. E, e eu sei que a nossa vivência de toda essa questão de comunicação e do funcionamento da realidade ela é complexa. E a gente não percebe que essas crenças que a gente tem, elas estão criando barreiras e nos isolando da possibilidade de uma realidade maior, de uma vida melhor, né? E de várias coisas, de nos comunicar com entes queridos que ainda estão aqui, mas estão distantes, que estão em outra realidade porque já se foram, né? Não estão mais aqui, e porque ninguém morre, né? E outra Não. coisa curiosa é que a pessoa, dentro dessas crenças, ela fica achando que isso aqui, ela está limitada pelas crenças, aí, em cima das crenças, ela avalia, ela não percebe o fast track que isso aqui é para quem ela realmente é, ela acha que está sofrendo, que a culpa é de alguém, se acha uma vítima, e fala que isso aqui é uma porcaria. E assim, e quando eu publico alguma coisa, você já deve ter visto, sobre a possibilidade de vida fora daqui e de vida depois da vida, a pessoa fala, mas nem ferrando que eu volto aqui, porque não sei o quê. Eu falo assim para a pessoa, pode ficar tranquila que você não volta. Por dizer, porque não, o que vai voltar, eventualmente, para ter uma outra experiência é o que você realmente é, e não aquilo que você pensa que é e que está pensando essas coisas, né? É. O ser que você é, ele está vindo para cá pela oportunidade. Então, assim, ele não é melhor do que você, mas lá ele está um pouco mais consciente do tipo de ser que ele é e do tipo de experiência que existe aqui. Então, ele não vai se deixar influenciar pela opinião
do nosso ego identificado com o personagem sobre o que ele vai fazer ou não. Ele vai, né? Ele pode precisar de um tempo, né? Ele pode ter levado às prisões mentais, ter ficado preso no corpo, sei lá o quê, achando ficar o que ele achar que ficou, né? E criar para ele mesmo aquela realidade, mas em algum momento ele vai acabar despertando daquilo e voltando a ter outras oportunidades, e ele vê que ele provavelmente não é tão crescido como ele poderia vir a ser se continuasse nesse trilho, novamente vai buscar uma oportunidade. Mas não é o Mário Jorge, não é a Débora em si, é o que nós realmente somos, é a nossa essência, né? E aí a conversa muda, né? Aí a conversa muda. Então, agora, quando você sai daqui, você ainda sai meio identificado, né? Ao ponto de ficar mais preso ou menos preso. Mas você tem um suporte, né? Neste outro plano, que o Tom chama de área de transição, para tentar se desconectar disso e voltar para o centro daquilo que você é e poder avaliar o que foi a sua experiência, o que você aprendeu, o que deixou de aprender, né? Como isso se conecta com as outras vidas, com os outros aprendizados, e como que você ainda pode aprender algo da reunião disto, e depois você, né, poder pensar em seguir em frente. Agora, eu também costumo dizer o seguinte: as pessoas precisam perceber uma coisa: uma criança não tem como julgar o que é bom ou não para ela comer. Ela não tem como julgar se eletricidade é perigoso, se uma arma ou se uma faca é perigosa. Então, assim, dependendo do grau de expansão, de evolução que cada um de nós a gente não tem uma noção tão boa para ficar participando da escolha. Então, a gente vai acabar aceitando a escolha, né, que a gente tiver suporte para ter, e, na verdade, para quando nós estamos muito rasos, qualquer coisa serve, porque nós estamos precisando é ganhar experiência, crescer, né? Então, a nossa participação na escolha, eventualmente, pode não ser enorme, dependendo do ponto que estamos. Mas, em geral, para as pessoas que já estão se preocupando com essas coisas, já estão estudando sobre isso, já tiveram experiências, pessoas que estão abrindo a sua mente, é sinal de pessoas que já estão mais avançadas. Em geral, quanto mais avançado você está em relação ao que você já foi, mais participação você tem nisso. Mas sempre destinado a buscar aprender algo. E lembrando que não é um personagem, né? Você finalmente lá tem um momento em que você se desidentifica do personagem. Ainda que isso possa demorar um pouco, ok? Porque o tempo lá passa de outra forma aqui, todo o tempo anda para frente, mas não é na mesma velocidade. E você não tem uma obrigação de sair daqui no minuto 00, voltar aqui no minuto 01. Não tem essa obrigação. Você vai voltar no momento que for interessante e que houver uma experiência útil para aquilo que você busca. Mas eu me lembro de uma passagem do livro do Robert Monroe, onde ele descreve que um amigo dele que tinha recém-falecido, eu não lembro se era médico ou não, o amigo dele, e ele foi visitá-lo, foi tentar encontrar com ele, assim que ficou sabendo da morte dele, isso como descrito ali no livro, e ele foi lá e alguém, não sei se alguém ajudou a encontrar, e ele estava lá sentado num local como se fosse um escritório. O cara tem lá um local, não sei se era médico ou não, na minha cabeça talvez fosse médico, mas ele estava com os colegas dele lá na mesa dele, e trocando ideia, conversando. Ele não estava percebendo que ele tinha morrido ainda, né? Então, ele nem conversou com ele, eu acho, não me engano bem do exemplo, mas ele viu que ele ainda estava ali, achando que ainda estava aqui, interagindo num ambiente que, para ele, ele estava percebendo como se fosse o mesmo, né? Então, esse tipo de coisa acontece, mas é uma questão temporária, né? A gente tem suporte, e o que vai acabar acontecendo é que uma hora você vai se desprender da ilusão que você arrastou com você, vai se conscientizar de novo a partir do centro, e aí você consegue avançar e seguir em frente. Nesse meio tempo, outra coisa que acaba acontecendo, que volta ao tema da comunicação, é as pessoas que ficam aqui, né, às vezes muito mais do que as que foram, a gente pode até ter impressão, e de repente talvez alguém que saiu queria voltar e dizer alguma coisa e ter algo para comunicar, mas muitas vezes é a falta da pessoa que ficou aqui, que gostaria de ter resolvido algum problema, alguma discussão, algum tema, alguma coisa que ficou pendente, que tem a necessidade dessa comunicação para poder abrir o seu caminho, né?
finalizar essa coisa mal resolvida e, muitas vezes, ter esse tipo de comunicação. Eu me lembro perfeitamente de que, quando o Tom esteve aqui em 2019, em agosto, tinha uma moça, Beth Russo, que eu não sabia na época, uma pessoa famosa que ensina o Ho'oponopono na internet, aí tem um canal gigantesco, e ela estava lá, e na hora dos exercícios, o Tom fez um exercício de comunicação. Cada um podia se comunicar com quem quisesse, com seres vivos, presentes nesta realidade, com seres de outra realidade, com pessoas que já tinham falecido. Ela tinha lá uns temas com o pai dela, aparentemente, a gente descobriu depois, porque ele deixou aberto para quem quisesse perguntar ou relatar alguma coisa. Várias pessoas compartilharam, ela foi uma delas, e foi bem tocante, porque ela tinha alguma coisa ali pendente, ela conseguiu conversar com o pai dela, e ela, inclusive, deixou um testemunho lá depois no próprio canal dela, de tão impressionada que ela ficou emocionadíssima, chorou e contou, ficou feliz, na verdade, de emoção, de felicidade de ter conseguido, né, ter aquele contato, aquela comunicação, num exercício simples, mentalizou, relaxou, questionou, passou a mensagem, ou intuiu tentar se comunicar, e conseguiu obter resposta, conseguiu obter retorno, e assim, ela não tinha nenhuma dúvida, e nem precisa ter, porque ela sabe, ela conhece a pessoa que o pai dela foi, o tema que estava lá mal resolvido, e a forma como foi resolvido, que ela não necessariamente detalhou, mas assim, aquilo faz todo sentido dentro do contexto do ser que o pai dela era, né? Então, para ela, não existe dúvida, né? Porque assim, essa questão da verdade, ela acaba sendo muito pessoal em função da experiência de cada um, né? E quando você não tem, ou não consegue, ou não quer buscar desenvolver, você pode buscar ajuda de pessoas sérias que trabalham com esses temas, né? E tem várias formas, e uma delas é a transcomunicação, mas tem outras pessoas que têm um grau de mediunidade que também pode fazer isso diretamente, e qualquer um, no final, poderia fazer, né? Desde que com a intenção séria de buscar isso. E, claro, a gente tem que estar sempre buscando referência e cuidado, porque picareta também está cheio por aí. Mas as pessoas que são realmente sérias, elas podem sim e conseguem fazer esse tipo de coisa. É. Deixa eu explicar também, deixar bem claro agora nesse momento, acho que é um momento importante. Eu não sou curadora, curandeira, nada disso. Tem que explicar isso aí. Eu Claro. recebo, às vezes, alguma ordem do mundo espiritual, entende? Compro a ordem do mundo espiritual, tá? Mais ou menos. Eu não pergunto nada, não peço nada, nada. Mas você não perguntou? Não. Mas por que você não perguntou? Porque não é meu interesse perguntar, sabe? Quer dizer, cada um na sua. Eu não perguntei porque não é meu interesse perguntar. Entende? Então, isso é muito importante falar, porque, às vezes, ocasionalmente, a pessoa está num curso aqui comigo, de repente, ela recebe a visita da mãe, que já faleceu há não sei quanto tempo. Recentemente, eu tive um aluno que, durante o curso, é interessante que ele me perguntou: você reparou alguma coisa diferente em mim? Eu falei: olha, na realidade, reparei sim. Parecia que, em algum momento, você tinha assim, um cachecol esbranquiçado. Eu reparei como se fosse uma coisa assim, meia uma névoa vindo aqui de trás e caindo assim na tua frente, que era como se fosse um cachecol esbranquiçado, uma névoa. Eu acho que era uma névoa. E ele chorou muito. E ele falou para mim: eu acabei de ver minha mãe e ela me abraçou do jeito que você está falando. E eu percebi uma névoa, foi isso que eu percebi. Né? E ele ficou muito, muito emocionado. Eu Sim. tenho capacidade de ver isso aí acontece quando eles querem que aconteça. Não sou eu que defino, deixar bem claro, não curo ninguém. E depois que eu fiz aquela bendita aparição no programa do Jô, eu recebi 1.300.000 pedidos de cura. Eu quase enlouqueci. E eu não faço cura nenhuma, entende? Então, o Instituto tem um trabalho chamado DEC, que é o Dolphin Energy Circle, que a pessoa, quando quer alguma cura, se inscreve lá, preenche os papéis lá. Isso é uma pesquisa. Eles querem saber a que ponto uma cura à distância funciona ou não funciona. Eles fazem estatística, fazem tudo. É lá, DEC. Vai para o Instituto, procura um negócio chamado DEC, que eles aceitam o teu pedido, põe 10 ou mais pessoas no mundo, mandando energia à distância para a pessoa que você quer que seja curada, você tem que ficar preenchendo os relatórios. Eu não tenho nada a ver com isso, entende? Nada.
eu tentei explicar, o João cortou, ficou um mal entendido, uma coisa, eu fiquei enlouquecida por causa disso. Mas eu queria também contar uma experiência do Robert Monroe. Ele recebeu uma vez um pedido do orientador espiritual dele para conversar com uma pessoa. Aí ele falou, tudo bem, manda a pessoa aqui que eu converso. Ele mal estava sabendo que a pessoa aqui era espírito, né? Então, ele tinha uma pessoa que eu conhecia, aliás, uma pessoa maravilhosa, de uma espiritualidade absurda, uma percepção mediúnica muito grande também, né? E ela, às vezes, ia no laboratório para receber algum tipo de orientação e passar para o Robert Monroe. E nessa ela falou, olha, Robert, tem o orientador aqui, está falando que se você poderia atender uma pessoa. Ele falou, claro, manda vir. Daí ele falou, pelo jeito Aí ele descobriu que era um espírito. E era a história de um cara que havia morrido num acidente de barco a vapor, alguma coisa explodiu no barco, e o barco, todo mundo que estava no barco morreu, ele era o cozinheiro do barco. E ele ficou agarrado num tronco na água. E ele, quando o Robert Monroe começou a conversar com ele, falou, oi, amigo, onde é que você está? Onde é que você está? Ele perguntou, está muito escuro, eu não consigo ver. Ele falou, calma, amigo, calma. E ele começou a conversar com esse cara. E ele, o que aconteceu? Que eu também não estou sabendo, eu também estou aqui, eu não estou te vendo também. Ele deu a impressão que ele também estava na água, entende? Aí eu não sei nem que ano nós estamos. Aí quando ele falou um ano, o Robert Monroe pensou, meu Deus, faz 150 anos. O cara está nessa água faz 150 anos, que é isso, né? Aí ele começou levou o papo adiante, ou ficou sabendo como foi o desastre, de onde saiu o barco, para onde que estava indo. Ele conversando com aquele espírito ali agarrado num tronco de madeira. Daí ele falou, olha, vamos pegar olha para trás, tem mais luz lá, vamos para lá. E na hora que ele falou da luz, o cara olhou e falou para ele, eu estou vendo a minha mãe. Aí o Robert Monroe falou, ela ainda é viva? Eu falei, não, ela já morreu há muitos anos. Eu estou vendo a minha mãe e ela está me estendendo a mão. Aí ele parou e virou para o Robert Monroe e perguntou, eu morri? E daí o Robert Monroe, essa resposta para mim foi impagável. Não é tão ruim assim, né? Foi o que ele respondeu. Não é tão ruim assim, né? Ele falou, eu estou morto. Mas veja, você está vivo, a tua mãe está te estendendo a mão. Eu sei que ele começou a chorar emocionado e acabou indo com a mãe dele. Uhum. Então, nós temos um curso no Instituto Monroe, que é um curso muito frequentado, que é um curso avançado de uma semana, chamado Lifeline, em que a gente faz esse tipo de salvamento, e que a gente encontra espíritos perdidos por aí que não sabem onde é que estão, como é que estão, e a gente ajuda esses espíritos a ir para a luz, seja o que for essa luz. A gente não sabe o que é essa luz também, entende? Então, se ele tem um sistema de crenças muito forte, ele vai para um território um pouco mais simples, um Focus 24, 25, 26, são território das crenças, né? Ou aquele filme Nosso Lar, por exemplo, é Focus 26. Quando as pessoas falam, isso aí é o paraíso. Não, ainda não. É a antivéspera, é o vestíbulo do paraíso, né? Porque as pessoas ainda sofrem de saudade. Quando você chega em Focus 27, que é o jardim, que é quando você chegou lá, você não tem saudade, você não tem nada, você está ok, você está bem, você já começa a trabalhar, você fala, descansou. Nunca vi um descansando lá. Está todo mundo em movimento, trabalhando. Nunca vi um. Eu tenho um dizer aqui que eu inventei, que não existe aposentadoria astral. Tá? Não existe. E o pessoal está bem, está feliz, está não sei o quê, te dá papo, faço isso, faço aquilo. Teve uma vez que eu estava num curso e um aluno meu falou, Débora, eu recebi uma mensagem para você. Eu falei, ai, que ótimo, que mensagem? Ele falou, eu estou escrevendo para não perder nada, já te passo. Daí parou, escreveu tudo e me entregou. Daí, quando ele me entregou, eu fui e falou, vamos ler a mensagem. Eu li para todo mundo, estava todo mundo com maior curiosidade, vamos ler na frente de todo mundo, né? Aí eu peguei a mensagem e comecei a ler. A primeira palavra era nega. Eu falei, meu sogro.
Meu sogro, ele chamava assim, os alemães, tudo mais, né? Eu sempre morena, não sei o que, não sei o que lá, e eles brancão, sardentinho, aquela coisa, tudo alemãozão, tudo branco, 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 né? Coisa mais fofa. Eu gostava demais do meu sogro. Ah, gosto ainda, estou em contato com ele sempre. Ele me mandou uma mensagem, e essa mensagem por escrito para um aluno meu, durante um curso, que era para dizer para mim que ele fazia no astral a contraparte do meu trabalho que eu faço aqui na vida, onde eu estou no momento. E eu acho importante esse momento, Débora, isso é muito bacana, e eu achei legal o seu esclarecimento, porque nós não estamos aqui vendendo serviço de comunicação Não, nem de cura, nós estamos não. tentando transmitir informações para as pessoas, dar oportunidades através dos livros, dos cursos, do entendimento, para que elas alcancem o seu próprio grau de evolução, de comunicação e de experiência própria, para perceberem essa história de que uma coisa é eu dizer que você não é apenas um corpo, e outra é você perceber que você não é apenas um corpo, e isso é muito melhor, porque, do contrário, é só intelectual e o medo não necessariamente vai embora. Me permita fazer um break, nós estamos praticamente chegando perto do fim, e antes que eu me esqueça, eu preciso avisar que os livros do Tom Campbell agora foram publicados, consegui publicar numa editora virtual, né? Que se chama Clube de Autores, e todos os livros dele já estão lá, os 4, o livro 1, 2 e 3 e o Parque do Tom, e ele agora pode ser comprado impresso praticamente de qualquer lugar do mundo, que dirá do Brasil. No Brasil é entregue em 7 dias, você faz a encomenda, eles produzem um a um e mandam pelo correio, e em SEDEX, então em 7 dias úteis, as pessoas recebem, eu fiz a experiência, recebi, comprei o primeiro que eu coloquei lá foi o Parque do Tom, foi o primeiro que chegou, né? É um livro bem bacana de práticas para a consciência, justamente para experimentar e para evoluir, e quem tiver interesse são ideias libertadoras do Tom. Quem quiser conhecer, é destas coisas que estamos falando, é com essa propriedade que a gente consegue falar. Por quê? Porque com as ideias dele, a gente consegue entender e mastigar para nós mesmos, para a parte intelectual, como que esse ambiente maior funciona e como que esta realidade vem a ser gerada a partir disso, e qual é a nossa interação com a realidade, o que é que nós estamos fazendo aqui numa visão mais ampla, né? Não assim, podemos ter alguma missão pontualmente, mas tem uma missão maior, e você sabe que eu descobri na minha vida que o caminho para a felicidade é você estar realizando a sua missão, é você ter uma noção do que você está fazendo e estar feliz com isso, estar bem com isso. E se você não estiver alinhado com isso, você não vai ficar feliz, não vai ficar bem, e não vai fazer as coisas com prazer. Então, assim, a vida vai ser muito mais feliz se você buscar essa sua evolução, buscar saber mais, buscar expandir a consciência. Então, os livros do Tom é uma ferramenta que eu recomendo, que foram ótimos para mim, foram muito bons, e para muitas pessoas, nós já temos mais de 6 mil livros vendidos desde que a gente começou lá em 2017, e a coisa é muito bacana, eu nunca imaginei que chegaria a tudo isso, mas eu tenho um feedback gigantesco, hoje eu tenho tranquilidade, porque eu achei muito bom por mim mesmo. Outra coisa seria o que os outros achariam. Aí eu achei que era bom para os outros, por isso que eu fui traduzir, senão não traduziria, era só eu ler e aproveitar, mas eu fui atrás de traduzir para que isso chegasse aos outros. E hoje é um sonho realizado, e agora pode chegar em Portugal, na Espanha, onde quer que os brasileiros estejam, os livros estão disponíveis. Então aproveito para lembrar, antes que eu termine a live, e depois me esqueça. E deixa eu também fazer Por favor. uma que ninguém conhece. Além dos 3 livros do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo, Viagens, sei lá, que aquele segundo livro está com uma tradução errada do título, que é o Far Journeys, né? Não tem nada de outros universos, não tem nada disso, né? E aí, Viagens por último, distantes. sei lá, a palavra é o Far Journey, viagem distante. Ninguém fala de universo. Ele Não. nunca foi para outro universo. Está errado aquele título, né? E depois, por último, a última jornada, né? Que é os 3 livros dele. Mas eu queria falar sobre um problema que às vezes eu enfrento, pessoas que inventam
histórias da vida do Robert Monroe, que ele foi para a Índia, que ele aprendeu mantras na Índia, que ele foi no não sei o que não sei o que lá, que ele fez, e que o curso, o instituto não foi pesquisa dele, foi de outro cientista, que é um cara, por sinal, que hoje ainda é muito amigo do Instituto Monroe, que foi visitar o Instituto 11 anos depois que o Instituto havia sido fundado, e ele deu recentemente, numa palestra da divisão profissional, ele deu um depoimento falando: eu tenho um povo aí que inventa essas mentiras, não sei por que inventa, eu não sei por que faz. Eu fui conhecer o Robert Monroe porque ele já estava famoso, depois de 11 anos trabalhando com a viagem astral, viagem, sei lá, todos os termos que ele fundou, que ele inventou, que ele patenteou e que outras pessoas copiaram, né? Mas eu acho eu acho engraçado, eu tenho que dar risada quando as pessoas falam que fui eu que ensinei ele a fazer tudo isso, e eu fui lá para conhecer o trabalho dele. Então, para saber um pouco sobre a biografia do Robert Monroe, o último livro que foi publicado foi aqui, Journey of Robert Monroe, The Journey of Robert Monroe. Esse livro é maravilhoso. Eu conheci o autor, uma pessoa queridíssima, queridíssima, eu acho que é UK, United Kingdom, né, do Reino Unido, né? Ronald Russell, ele é esposa, nossa, amigões meus, ele já faleceu. Eu ainda não tenho ainda noção se a esposa dele está viva ou não, mas o filho dele assumiu depois do trabalho do pai, está continuando o trabalho do pai. Mas esse livro aqui é fantástico, conta quem é Bob Monroe, o que fez, parará, fora essas lendas que falam sobre ele, que me irrita profundamente, sabe? Porque não é ele, que essa pessoa que eles estão falando não é o Robert Monroe. Robert Monroe é Mas um você cara muito sabe que simples. o Tom conhece o Robert profundamente, né? Conviveu com Profundamente, ele e trabalhou com ele vários anos, é, na é, época em que aquilo era chamado Laboratórios Monroe, que quando ele chegou lá era uma carcaça vazia, era, e eles em conjunto construíram o laboratório é, e criaram é, os procedimentos, os é, experimentos, os isso aí, binaurais e tudo mais. Nasceu ali nos anos 70. é, E quem é, quiser conhecer um pouco, no livro 1 do Robert, Você do Sabe Tom, Disso, do Tom, ele conta ele o conta, início dele lá com o Robert Monroe e é, até ele desenvolver, vamos dizer, se desenvolver o suficiente para poder fazer as pesquisas dele. Então, é. assim, assim, é o que eu digo sempre, né? Existem pessoas inescrupulosas, É, infelizmente, que não estão é. nem aí e falam qualquer coisa para conseguir os objetivos que querem, e, em geral, para manipular os outros e fazer com que comam na palma das suas mãos, né? É. E Então, assim, isso aí é é muito chato, triste. isso, porque quando você lê o Tom Campbell na história do Robert Monroe, entende? Você vê depois, mais tarde, esse cientista na vida do Robert Monroe, você vê aquele outro que escreveu. É um cara maravilhoso, meu Deus do céu. Eu não estou com o livro dele aqui no momento. O cara escreveu sobre a experiência da Kundalini, entende? Espetacular o trabalho, maravilhoso, amigo do Robert Monroe lá na Califórnia. Esse cara que falou com o Robert Monroe: escreve um livro sobre o teu trabalho, cara. Ele falou: mas o meu trabalho não vai ser apreciado. Não interessa, escreve um livro, você tem experiências Não é você que tem que maravilhosas. apreciar isso. Você tem experiência, um amigo dele, porque esse amigo foi que foi. Ele pediu para o cara escrever um livro que foi rejeitado em primeira mão pela editora. A primeira editora rejeitou, a segunda tomou e vendeu tanto que quando ele foi reprintar aquilo lá, ele tinha como escolher quem que ia fazer ou deixar de fazer o segundo volume dele, entende? Quer dizer, então foi assim entende? Uma coisa assim, entende? E O que, aliás, muitos trabalhos. é uma pena aqui no Brasil, porque a editora Record, infelizmente, imprimiu a primeira leva dos livros dele e nunca mais imprimiu, e você só encontra hoje em sebo ou em PDF alguns deles. E é uma pena, porque a procura é grande, tanto que você vê que os livros antigos têm um valor alto, porque as pessoas vão procurar e acabam só encontrando. Acaba Tem saindo muito mais erro de. caro o livro velho do que o livro novo. A gente tentou Tem ir atrás, mas muito. não conseguimos nada, né? Infelizmente, É, na época. tem muito erro de tradução, viu, Mário?
Muito erro de tradução. Muito Não, erro eu de sei, mas o que tradução. eu quero dizer é o seguinte, é que os livros, infelizmente, não existe para... Se a pessoa quiser comprar, se souber ler inglês, compra os originais. Em português, eles, infelizmente, não estão, porque a editora tem os direitos e nunca mais imprimiu uma vez e parou, sabe-se Não, lá por quê, né? eu também não sei se a É uma editora tem os pena. direitos. Eu Tá também bom, não sei. Débora. É, Por favor, não sei se você tem algum curso é. programado, quer comentar alguma coisa, mas, Não, pessoal, tenho. vocês têm, eu É, vou deixar de novo neste vídeo, mas eu deixo sempre também no Instagram, nos compartilhamentos que a gente faz, eu deixo o e-mail da Débora para contato. Não é para pedir cura, porque não é o que ela faz, não é para ficar, mas ela dá treinamento para você ter as suas próprias experiências e fazer as suas próprias coisas. Então, é, querendo buscar esses treinamentos do Instituto Mo no Brasil, a pessoa certa para procurar é a Débora. Aliás, é a única que, é a inclusive, se única. encontra lá no site do Instituto. Não tem mais ninguém daqui, por mais que diga, não está lá. A Débora está. Então, de66sax@gmail.com, está lá no nas nossas publicações. Quem quiser buscar contato, buscar informação sobre os cursos, mas fica à vontade, Débora. Então, pessoal, da Tá minha ok. parte, é isso. É. Eu agradeço imensamente o meu amigo Mário, imensamente, imensamente mesmo. Acho que a gente faz uma parceria incrível, porque ele coloca o lado racional, coloca o lado da física, explica que isso não é crendice, que isso tem fundamentação científica na física, isso tem fundamento científico em termos científicos, que o Instituto é um instituto científico, funciona debaixo de laboratórios até hoje, tem 2 laboratórios, um numa parte inicial, onde faz os cursos mais básicos, outro no topo da montanha, lá onde tem os cursos mais avançados. Os laboratórios são incríveis, são fascinantes, sabe, eu admiro tudo mais. A gente já fez aqui uma vez um curso residencial com o diretor dos laboratórios, dando um apoio na área de física quântica, porque o trabalho incluía física quântica, que não é eu não sou expert nisso nem um pouco, né? Não é o meu métier esse, né? Eu sou educadora, né? Então, sabe, é muito bacana, sabe, vocês conhecerem. Quem quiser fazer os cursos, é só entrar em contato comigo por esse e-mail que o Mário acabou de falar, e ele vai deixar escrito aqui. Eu não atendo telefone, deixar isso bem claro. É por isso que ninguém passa meu WhatsApp. Se eu posso falar com a pessoa depois do e-mail, eu falo. Caso contrário, não. Senão a minha vida eu não consigo viver. Porque quando a época do Jô Soares lá, eu tive que tirar os telefones das tomadas, desligar tudo, arrumar um outro celular para falar com a minha família, porque não dava, não dava. As pessoas não percebem que, sabe, a gente não consegue atender, não consegue, não consegue. A Não pessoa só consegue. percebe que ela é única e está tentando entrar em contato, só que ela não percebe que tem mais centenas de pessoas tentando fazer a É, mesma coisa e que é, ela vai transformar a vida da é. pessoa no inferno astral. Mais ou menos, ele astral. E astral é físico, né? Não, Então, não, pois é. Forma então não de. adianta, não adianta insistir. É, Olha, o meu telefone é esse, deixa eu ligar, qual é o seu para eu te ligar? Não adianta insistir. Manda o pedido de informações do curso, informações do que quer que seja, para o meu e-mail. É a única forma de contato comigo. De lá, a gente pode selecionar, a gente pode botar uma pessoa no WhatsApp ou não. beleza. Entende? Deixa eu deixar bem claro. Eu agradeço esse tempo, agradeço tudo mais. Nós ainda vamos ter diversos outros Opa, com certeza. capítulos Com certeza para falar sobre. retornaremos. Não? Eu tenho, ó, tudo escrito do que a gente ainda vai ter Veja, que falar em outras lives. nós estamos falando sobre o funcionamento da realidade. É assunto que não acaba mais, até porque novos desenvolvimentos sempre surgem, porque a realidade ainda está em evolução, assim como nós. Tá, Né? é, Então, é por aí. Valeu, então. é. Muito obrigado, Débora. Obrigado a todos que participem Beijo conosco. para todos Quiserem vocês. deixar mensagens, sugestões de tema, dúvidas, perguntas, para que a gente eventualmente traga os temas depois, por favor, fique à vontade, compartilhe, porque essas ideias são extremamente positivas para as pessoas, apenas por isso mesmo.
Muito obrigado a Tá todos. certo. Obrigado, Débora. Obrigada. Valeu.